Oi, gente, a paz do Senhor para todos. O meu nome é Ivan Siqueira. Estamos aqui mais uma vez pela TV Tocha Acesa para colocarmos a Bíblia em foco. Bem, hoje eu quero falar com vocês sobre oração. E a oração que Jesus ensinou, que é o Pai Nosso, a oração que nós conhecemos como a oração modelo. No livro de Mateus, no capítulo 6 e no versículo 5, diz assim: Quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora a teu pai, que te vê o que está oculto, e o teu pai, que te vê o que está oculto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes que vos lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, é o poder, é a glória, para sempre. Amém. Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoarem aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Bem, o Pai Nosso, ele é uma oração modelo, porque a nossa oração deve ser baseada naquilo que Jesus falou no Pai Nosso. No capítulo 11 e no versículo 1 do livro de Lucas, falando a respeito desse mesmo assunto, ele diz que Jesus estava orando e quando Jesus se levanta da oração, um dos seus discípulos disse: Senhor, nos ensina a orar, assim como João ensinou aos seus discípulos. E o princípio é esse mesmo, o princípio do Pai Nosso. Então, o que Jesus pede para que a gente coloque diante das nossas orações? Em primeiro lugar, tem que ter adoração. Na oração tem que ter adoração. Você começa adorando a Deus. Pai nosso que está no céu, santificado seja teu nome. Você tem que ter desejo pelo reino de Deus. Você tem que ter comunhão. Você tem que ter gratidão. A oração ela pode ser intercessória, feita por alguém. Pode ser pessoal, você pedindo para você. Ela tem que ter fé daquela pessoa que está orando. Tem que ter submissão à vontade de Deus. Não é o que eu quero, mas sim é o que Deus quer. A oração do crente, Deus faz uma exigência tão grande de comunhão que o homem casado ele tem que estar em comunhão com a esposa dele. Pedro diz lá em 1 Pedro 3,7, que o homem tem que ter um bom relacionamento com a esposa para que a oração dele não seja impedida diante de Deus. Então a gente vê muitas vezes, quando se fala de oração, nas igrejas muito mito sobre a oração. Fulano de tal que tem uma oração forte,
posição que Deus vai ouvir a tua oração por causa da posição do teu corpo, se tu está ajoelhado, se tu está sentado, se tu está deitado, né? Mas quando nós olhamos para a Bíblia, isso é mito. Por quê? Que posição estava Jonas no ventre do peixe? Quando ele disse que do ventre do inferno ele gritou e Deus ouviu a oração dele. Não é? Que posição que será que estava Moisés no monte? Que clamou a Deus e Deus não ouviu a oração dele. Não é? Que posição estaria Paulo? Onde ele relata lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, que 3 vezes ele orou e Deus não ouviu a sua oração. Né? Aonde entra aí você orar dizendo assim, eu determino, eu exijo, né? Eu encosto Deus na parede para Deus me ouvir. Quer dizer, você não transforma sua oração em uma tentação, porque a oração deve ser submissa à vontade de Deus, porque Deus está acima de todas as coisas. E Ele responde quando Ele quer responder, porque Deus não tem satisfação a dar a mim nem a ninguém. Né? Ele responde da maneira que Ele quer. Aí, muitas vezes, quando eu me converti logo, eu orava, eu lia a Bíblia e eu não entendia, porque João diz assim, tudo que pedires em meu nome, crendo, recebereis. Eu digo, mas por que muitas vezes nós pedimos e nós não recebemos? Mas a Bíblia aqui não está dizendo, a palavra não está dizendo que tudo que nós pedir, nós recebemos? Porque a Bíblia, ela explica a Bíblia. A Bíblia, nós entendemos ela pelos seus contextos, textos e contextos. Né? Já tem um dito popular que diz que texto sem contexto vira pretexto. Então, quando eu comecei a me aprofundar nos estudos da Bíblia, me aprofundar em oração, em entender, em compreender o que é oração, aí a gente descobre que a palavra diz que nós não sabemos o que pedir. Lá no capítulo 8 do livro de Romanos, Paulo diz que o Espírito ele geme com gemido inexprimível, porque nós não sabemos o que pedir. Então Deus, muitas das vezes, não dá aquilo que nós estamos querendo, mas dá aquilo que nos é necessário. Né? Eu li esse livro aqui, o título desse livro, ele é chocante quando você lê. É Meu Deus, obrigado por não responder às minhas orações. E quando você vai ler esse livro aqui, você vai ver o contexto do Pai Nosso. Tudo que significa o Pai Nosso explicado aqui nesse livro. Testemunho de pessoas que pediram coisas a Deus. E se Deus tivesse dado, não tinha sido bênção para ele. É por isso que eu sempre falo que tudo nós temos que ir atrás, estudar, investigar, né? Para nós ter certeza do que nós falamos. E quando eu via, assim, quando eu me converti, esse tipo de oração exige, determina, manda, Deus tem que fazer e tal, eu às vezes ficava meio perturbado com isso. Quando eu li o Pai Nosso, eu achava que o ensinamento de Deus era diferente. Então, também fiz um curso de oração. Recebi aqui até um certificado. Escola de Oração. José Messias, diretor nacional do Instituto. Isso é a Cruzada Mundial de Literatura. Isso era um pastor batista, fiz esse curso de oração. E aqui eu fiz muita pergunta a esse pastor, tirei muitas dúvidas sobre a oração. E aquilo que eu pensava, aquilo que eu estudava e mais ou menos eu entendia da Bíblia, estava se confirmando com a minha intenção. Então, uma das coisas que Deus exige para ouvir oração é perdoar. Perdoar. Sem perdão, Deus não ouve a oração de ninguém. Sem você submeter à vontade de Deus, né? Esse negócio de você dizer, eu não aceito, a gente vê muitas vezes as pessoas na igreja lendo, orando, eu não aceito isso, eu não aceito. Não, quem é eu? Quem é você para não aceitar? Se é a vontade de Deus. Não é? Você acha que Paulo estava sofrendo, como a Bíblia diz, um espinho na carne, um sofrimento terrível? E por que ele não disse assim diante de Deus? Eu não aceito isso, Senhor. Sou um servo teu, sou um pregador da palavra, sou um homem de Deus, eu jejuo, eu oro, eu faço vigília noite inteira de oração. E Deus, você não vê ele dizer isso.
Mas antes ele se submete à vontade de Deus e diz que Deus falou para ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, o Pai Nosso, ele é um ensinamento sobre como nós devemos orar. Não é? Né? Tem gente que diz, não, é errado orar, se você orar na rua, com os braços erguidos, tal. Irmão, é falta de entendimento. Jesus, quando ele fala isso, ele não está falando que é errado você orar no meio da rua, em qualquer lugar. Ele está falando da hipocrisia, né? Da gente querer se aparecer, mostrar que nós ora mais do que todo mundo, que a nossa oração, que nem tem muitos, de a oração forte. Deus não está olhando para o tamanho de ninguém, para a posição que ele está olhando para a posição do coração, ele está orando para a obediência, né? Que nós temos a palavra. Eu deixo essa reflexão aqui para você. Que conhecimento eu tenho das Escrituras? O que eu tenho feito com o tal conhecimento? O que ele tem mudado na minha vida? Não é? As pessoas muitas vezes estão aí com 10 anos, 15 anos e mais na igreja, mas nem aprenderam a orar ainda, porque a oração dele não tem submissão a Deus, não tem compromisso com aquilo que Deus requer. Né? A gente temos o Espírito Santo nas nossas orações que intercede por nós na terra, com gemido inexprimível, filtrando aquilo que realmente interessa. E tem o nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo, que está à direita de Deus no céu, né? E a Bíblia diz que ele intercede de dia e de noite pelo teu servo. Então, tudo requer de nós conhecimento. E Deus, quando ele não responde à oração, é porque ele tem o melhor para nós. Também ele ensina, Jesus ensina, perseverar na oração. Não é porque não veio agora que você vai parar de orar. Você vai continuar perseverando. É um dos ensinamentos que a Bíblia nos dá. É perseverar em oração. A vida de um crente sem oração é uma vida sem vitória. Então, esse é o meu ensinamento de hoje para você. Esse assunto é muito comprido, ele é muito complexo. Isso aqui só é, irmão, uma pontinha do que poderia ser oração. Porque se nós for falar de oração, a Bíblia fala de Gênesis, Apocalipse sobre oração. Eu peço que você se inscreva no canal, tocha acesa, dê o like aí e vamos continuar firme em nome de Jesus. Até a próxima. Que Deus abençoe a todos.